Vamos lá. Eu vou dar para vocês agora a noção de regra de 3 simples, o que é e o que são as grandezas diretamente e inversamente proporcional. Para início de conversa, a regra de 3 simples é um processo matemático em que a gente faz resoluções. Vamos lá. Vamos ver agora a regra de 3 simples. Vou dar para vocês a noção geral e como vocês diferenciam uma regra. De novo. Vamos lá. Vamos ver agora a regra de 3 simples. E aí eu vou explicar a vocês também como vocês diferenciam uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. Não, mas por que você está falando de grandezas? O que acontece? Na regra de 3 simples, é um processo matemático que a gente utiliza e resolve muitos problemas e envolve duas ou mais grandezas. Duas grandezas é justamente na regra de 3 simples. E mais grandezas é na regra de 3 compostas. Hoje a gente está vendo a regra de 3 simples. E o que é a grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Vou até colocar aqui, ó. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? E aí, o que acontece? Na regra de 3 simples, nós utilizamos duas grandezas. Beleza. Quais são as grandezas que geralmente pode aparecer para vocês? Pode aparecer para vocês a grandeza de tempo. Nós temos aqui dias, semanas, anos, hora, minutos, segundos. Nós temos aqui a grandeza de distância, que nós temos aqui metro, quilômetro, centímetro, milímetro. Nós temos a de capacidade, que é litro, mililitro. Nós temos a de velocidade, quilômetro por hora, metros por segundo. Nós temos aqui de massa, que pode ser quilograma ou grama. Eu coloquei aqui preço, reais, por conta que algumas questões podem aparecer para você, preço a pagar. E o dinheiro também é uma grandeza que pode ser medida, que é a quantidade do valor que vai ser pago. E nós temos aqui quantidades de algo. Essa quantidade de algo, eu coloquei para vocês da seguinte maneira, porque às vezes pode aparecer unidades, por exemplo, 3 camisetas, 2 bolas, 2 carros, alguma coisa desse tipo. E isso é grandeza também que está sendo medida. Está sendo medida a quantidade de carros, a quantidade de bolas, a quantidade de camisetas. Então, varia muito da questão. Tainá, essa é a noção principal, sim. Agora nós vamos usar como é que você vai fazer o processo de diferenciação entre uma grandeza diretamente e uma grandeza inversamente. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Quando a gente pega algum problema e que envolve regra de 3 simples, fique atento que tem que aparecer 3 numerozinhos. E o quarto número que a gente vai descobrir, que eu vou mostrar para vocês como é que é feito o procedimento do cálculo, certo? Vamos lá ao nosso primeiro problema. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Então, vamos lá. Eu vou só botar aqui e separar os valores. Então, 3 camisetas. Eu só vou organizar, vou separar as informações, certo? Ela pagou R$ 120. 5 camisetas, nós não sabemos o valor. Eu só vou separar, mas eu vou organizar para vocês de uma outra maneira, certo? Então, 5 camisetas nós não sabemos. Vou botar aqui, não sabemos, certo? Tá vendo que nós temos 3 valores? Nós temos aqui 3 camisetas, 120, 5 camisetas e o valor que a gente não tem. Mas, como é que resolve uma questão desse tipo? Vamos organizar uma tabelinha para ficar muito mais claro do processo de resolução. Vou colocar aqui camiseta, que é a grandeza que está sendo medida, que é a camiseta. E nós temos aqui preço a pagar. Então, vou botar aqui preço a pagar. Beleza. Então, 3 camisetas, ela pagou, foi R$ 120. 5 camisetas, ela pagou quanto? Eu não sei o valor que ela pagou. Eu só sei que ela pagou 3 camisetas, pagou o valor de R$ 120. Tainá, e agora? O que eu vou fazer? Primeiro, você tem que analisar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente. E como é que você faz esse processo dessa análise? Pelos numerozinhos que estão sendo envolvidos. Aí você vai fazer uma perguntinha, que eu vou ensinar para vocês como é que é essa pergunta para você fazer. Vamos pensar comigo.
Ela comprou 3 camisetas, pagou R$ 120. Agora ela vai comprar 5. A quantidade de camisetas, ela aumentou ou diminuiu? Aumentou. Saiu de 3, foi para 5. Então, ó, seta para cima. Beleza. Acontece que agora vamos analisar essa parte de cá. Se eu aumentei, agora é a pergunta, se eu aumentei a quantidade de camisetas que eu vou comprar, o preço que eu vou pagar vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Porque se eu aumentei a quantidade de camisetas, agora não é mais 3, agora é 5, o preço final que eu vou pagar também vai ser maior. Então, seta para cima. Toda vez que você fizer essa análise, você vai analisar a partezinha do número. 3, 120. Então, aí você olha para de baixo. Aumentou, seta para cima. Se diminuísse, seta para baixo. Aí você faz a perguntinha. Se eu aumento, que é justamente essa partezinha de cá. Se eu aumentei a quantidade de camisetas, seta para cima. Essa parte de cá vai aumentar ou vai diminuir. Aí você bota a seta para cima ou seta para baixo, vai depender muito da questão, certo? No nosso caso, nós temos 2 setas para cima. Quando nós temos 2 setas para cima ou 2 setas para baixo, isso é chamado de grandeza diretamente proporcional. Vou colocar aqui em cima o nomezinho, ó. Diretamente. Tainá, então é sempre essa perguntinha, você vai analisar. A primeira vai ser sempre assim, a primeira de cima vai ter número, a de baixo, uma vai ter número, outra não vai ter. Aí a coluna que tiver o número, você vai ver se a de cima, por exemplo, tem 3, a de baixo ficou 5. Aumentou ou diminuiu? Seta para cima. Aí do outro lado você pergunta, se eu aumentei, que é a partezinha de baixo, né? Na questão do 5. Se aumentei a quantidade de camisetas, o preço, que a gente não sabe, que é o valor que vai pagar, vai aumentar ou vai diminuir? Entendeu? Agora nós vamos para o outro lado. Tainá, você vai finalizar o cálculo? Vou, mas eu vou mostrar para vocês somente para vocês diferenciarem. Para finalizar o cálculo, eu vou mostrar também. Vamos lá. O equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Vamos lá. Ele quer saber, vamos só marcar aqui um finalzinho da questão. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Vamos lá. Vou botar aqui 8 horas. Vou botar aqui traço 20 dias. Vou colocar aqui 5 horas. E aqui o prazo que a gente não sabe. Tá vendo que vai ter sempre ter 3 valores? No caso aqui, nós temos hora, dias, hora e o valor que a gente não sabe de horas. Aí o que acontece? Vamos fazer a mesma tabelinha aqui, ó. Vou botar aqui horas. E aqui eu vou colocar dias. Certo? A nossa questão está dizendo que é 8 horas, 20 dias. 5 horas, X dias. Vamos lá. Aqui, vocês podem dizer assim, Tainá, diminuiu. Então, seta para baixo, seta para baixo. Aí que está o detalhe. Você tem que observar o contexto da questão, certo? Essa equipe de trabalho, ela trabalhando 8 horas por dia, vai realizar um trabalho, uma construção. Vamos pensar uma construção. Vai resolver construir lá tudo em 20 dias. Acontece que a quantidade de horas que eles vão trabalhar por dia não vai ser mais 8, vai ser 5. Então, ó, seta para baixo. Se essa mesma obra vai ter que ser construída, do mesmo jeitinho, a quantidade de dias que vai fazer essa obra toda vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Não, mas por que vai aumentar? Raciocina comigo. Se uma equipe trabalha 8 horas por dia, gastou 20 dias, o tanto de horas que eles vão trabalhar agora é 5. Diminuiu. Então, os dias que vai passar para que eles consigam finalizar a mesma obra, vai aumentar, porque a quantidade de trabalho diário
diminuiu. Tá vendo que ficou setas contrárias? Então, toda vez que tiver setas contrárias, é chamado de grandeza inversamente. Inversamente. Tainá, então eu tenho que sempre fazer essa análise? Sim. Primeiro você vai colocar os valores na tabelinha, aí você vai fazer a análisezinha da coluna que tem número. No nosso caso aqui, de 8 foi para 5. Então, você viu que diminuiu. Se diminuiu, seta para baixo. Aí, quando você diminui essa parte, você vem e analisa essa daqui. Mas lembrando do contexto da questão. Eles, nesse caso, essa questão, eles vão ter que elaborar, vão ter que finalizar a obra no mesmo, eles vão ter que fazer a mesma obra, só que com uma diferença. Vai demorar mais dias, porque a quantidade de tempo diminuiu. Então, diminuiu a horas e aumentou os dias que terão que trabalhar. Isso mesmo. Tainá, e como é que finaliza o cálculo dessas duas questões? Pronto. Agora eu já mostro para vocês como é que você diferencia uma e outra, analisando o contexto dos problemas. Vou finalizar cada uma separadamente. Vou fazer primeiro a parte da diretamente, certo? Vou só aproximar mais para cá. Vamos lá. Vou botar aqui os valores. Pronto. Vai ficar melhor. Aqui, tá vendo que eu vou seguir exatamente a mesma ordem aqui. Vou colocar 3 sobre 5. Você vai colocar em fração, certo? 3 sobre 5 igual a 120 sobre x. Como é que você vai fazer o cálculo? Vou fazer o processo de multiplicação desse aqui vezes esse e desse aqui vezes esse. Lembra do nosso blocozinho de conteúdos que eu mostrei para vocês, razão e proporção, que tem igualdade entre duas frações? E eu disse para vocês que vocês podem resolver dessa maneira que eu vou ensinar, ou vocês podem fazer por raciocínio, podem fazer o teste. É possível também, certo? Vamos lá, vou fazer normal pelo conteúdo o processozinho de regra de 3 simples normal. Vou fazer 3 vezes x e 120 vezes 5. Vamos lá. Vou colocar aqui 3 vezes x, 120 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó, o processo de multiplicação. Lembra que eu disse para vocês que tem que saber a parte da tabuada, porque aqui envolve multiplicação, tá vendo? 5 vezes 0, qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Então, vai ficar 0 aqui. 5 vezes 2, 10. Fica 0, sobe 1. 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. Então, ficou 600. Pronto. Tá vendo aqui a equação do primeiro grau, nosso outro blocozinho, que a gente tem que isolar o valor de x. Eu vou colocar aqui, x é igual a 600 dividido para 3. Agora, vamos fazer o quê? Divisão. Tá multiplicando aqui, passou dividindo. Vou fazer aquele cálculozinho que eu ensinei para vocês. E toda vez que vier nesse formato, na hora de resolver, vamos pelo algoritmo. Vamos lá. Vou pegar o primeiro número, 6. Tem algum número na tabuada que quando eu multiplico por 3, vai dar 6? Sim. Que número é esse? 2. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 6, nada. Tem uma diferença aqui, uma coisinha importante. Nós temos aqui 0 e 0. Então, eu vou descer esse primeiro 0 para cá. E eu vou e acrescento o 0 aqui. Vou descer o segundo 0 para cá e vou acrescentar outro 0 aqui. Toda vez que você fizer um processo de divisão, sobrar os zeros, você vai ter que descer e botar para... Você desce para cá e depois volta para cá, certo? Então, resultou aqui número aqui, 200. Então, o valor que essa pessoa vai pagar por 5 camisetas é R$200. Tainá, acaba aqui a questão. Tá vendo aqui que envolveu multiplicação, que eu expliquei para vocês no primeiro bloco de multiplicação. Tem aqui também a partezinha de divisão, que eu também ensinei no segundo bloco. Tem também aqui o processo de equação do primeiro grau, que eu ensinei para vocês aqui também, essa partezinha de cá, para você finalizar o cálculo. E também aqui como é que você faz o processozinho de organizar os cálculos, certo? Vamos lá. Agora vamos para a regra de 3, grandezas inversamente, o segundo probleminha. Vamos lá, vou botar mais um pouquinho para cá.
Vamos fazer o mesmo processozinho aqui, ó. Vou botar aqui. 8 sobre 5 igual a 20 sobre x. Agora vem um detalhe muito importante. Toda vez que você for fazer o cálculozinho de uma regra de 3, você avaliar que a grandeza é inversamente proporcional, no processo do cálculo, aqui a gente já foi direto. Nesse caso aqui, você vai ter que inverter uma das frações. Você pode inverter ou essa daqui ou essa daqui. Eu vou inverter essa daqui, certo? Mas se eu inverter a outra, vai chegar na mesma resposta? Vai chegar. Eu vou inverter essa. Vou botar bem aqui, inverter. Então, vai ficar 8 sobre 5 igual a x sobre 20. Quando eu digo inverter, é inverter a posição. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Vamos lá, vamos finalizar nosso cálculo. Vou fazer 5 vezes x, essa parte vezes essa e essa parte vezes essa. Vai ficar 5 vezes x é igual a 8 vezes 20. Igual a 8 vezes 20. Aí vai ficar 5x é igual. Vou fazer aqui 20 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Então, ficou 160. Vou isolar o x. X é igual a 160 dividido para 5. Vamos aqui fazer o processo de divisão. 160 dividido para 5. 1 é menor do que 5, não dá. Temos que pegar o segundo número. Ficou 16. 16 é maior do que 5? É, então posso continuar o cálculo. Qual é o número que quando eu multiplico por 5 chega perto de 16? 3. Vai ficar 3 vezes 5, 15. 6 menos 5, 1. 1 menos 1, 0. Desce, 0. Nós temos aqui que número 10. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 10 ou perto de 10? 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, nada. Então, vai ser 32. Então, nesse caso, para esses trabalhadores realizarem a obra trabalhando 5 horas por dia, eles vão gastar no total 32 dias. Tainá, é só isso? É só isso. Primeiramente, lê o problema, separa as informações que estão envolvidas, que nem eu fiz aqui. Separa essas informações aqui nessa parte e nessa parte. Depois, faz uma tabelinha bonitinho e faz essa análise. Uma coisa também que vocês podem acabar fazendo na parte da regra, na parte da grandeza diretamente proporcional, é um outro procedimento. Mas esse procedimento você pode utilizar, mas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, aqui, tem pessoas que vão olhar isso aqui e vão fazer assim, 3 camisetas tá para R$120. Essa daqui é só para diretamente, pela inversamente não dá certo, não. 5 camisetas vai estar para quantos reais? Eu vou fazer o processo de multiplicação. Vou fazer 5 vezes 120 e 3 vezes x. Vai ficar 3 vezes x igual a 120 vezes 5. Tá vendo que esse procedimento aqui, ó, essa partezinha de cá, ela se parece exatamente com essa partezinha de cá. Eu só posso fazer esse procedimento aqui quando eu tenho grandeza diretamente proporcional. É arriscado fazer direto? É arriscado. Mas o conselho que eu dou, faz a tabela. Faz a tabela que você consegue fazer muito mais organizado e você não se perde. Porque às vezes você pensa que é diretamente e na verdade era inversamente, certo? Esse cálculo aqui que eu botei aqui como finalzinho, dá certo para diretamente, mas faça a tabela, certo? O conselho que eu dou é sempre isso. Faça a tabelinha, porque quando você faz a tabelinha, você consegue fazer uma análise mais detalhada, principalmente nessa partezinha aqui, ó, das setas. Porque se você erra as setas, se está crescendo ou diminuindo, você perde o cálculo todo, certo? Então, basicamente é isso. Hoje que nós vimos, nesse vídeo nós vimos regra de 3 simples.
No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês uma questão do Enem e uma questão da banca CESP, envolvendo grandeza diretamente e inversamente proporcional, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau!